Sejam bem-vindos ao terceiro dia do Caminhando com Paulo. Hoje nós vamos continuar lendo a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, a partir do versículo 16. Paulo diz: Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não-judeus. Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. É por meio da fé, do começo ao fim. Como dizem as Escrituras Sagradas, viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Do céu, Deus revela a sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas que por meio de suas más ações não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Deus castiga essas pessoas, porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para elas, pois foi o próprio Deus que lhes mostrou isso. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, o seu poder eterno e a sua natureza divina têm sido vistas claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito e, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Eles sabem quem Deus é, mas não lhe dão a glória que ele merece e não lhe são agradecidos. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornam tolos e a sua mente vazia está coberta de escuridão. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. Em vez de adorarem ao Deus imortal, adoram ídolos que se parecem com seres humanos, ou com pássaros, ou com animais de 4 patas, ou com animais que se arrastam pelo chão. Por isso Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração deles, para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. Eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira, e adoram e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorarem e servirem o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Amém. Então, hoje nós lemos até o versículo 25, do versículo 16 ao versículo 25. E hoje as palavras de Paulo para nós são palavras mais duras, a respeito da nossa fé. Então, Paulo começa falando que não se envergonha do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não-judeus. Então, o começo das palavras de Paulo para nós é de afirmação, de fé, e nos lembrando que o Evangelho é a nossa salvação. Então, é sempre importante lembrar, que a palavra de Deus está aqui, disponível para nós o tempo todo. Às vezes nós nos vemos perdidos, nós nos vemos duvidosos, questionando, e aí esquecemos de buscar a primeira coisa que Deus nos deu, que foi a sua palavra. Então, a palavra de Deus está aqui, disponível o tempo todo, nós só precisamos buscá-la. E o Evangelho de Deus é o poder de Deus para salvar todos os que creem. Então, primeiro nós precisamos crer. E depois o Evangelho está aqui, à nossa disposição para a nossa salvação, nos dando toda a direção, todo o discernimento e toda a sabedoria necessária, através do Espírito Santo de Deus, que nos ilumina para compreender as palavras do Evangelho. Continuando, Paulo fala uma passagem: por meio de suas más ações, não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. E disso a gente pode tirar muitas coisas, porque de fato, pessoas ruins fazem aquilo que está ao seu alcance para que a palavra de Deus não alcance os corações. E a gente tem visto isso desde sempre.
E temos sido alertados disso nos dias de hoje também, principalmente com os nossos filhos. Então, ações que a sociedade toma para nos afastar cada vez mais da palavra do Senhor. Hoje nós temos muito acesso à informação, então parece difícil não permitir que algo chegue até nós. Antigamente, você poderia fechar lugares, barrar pessoas, e a informação seria retida, de certa forma. E hoje não, a informação é extremamente disseminada. Mas eu posso convencer os corações de que aquilo não é necessário, de que aquilo não é bom, de que aquilo talvez é uma bobeira, né? E é isso que tem sido feito nos dias de hoje, já que eu não posso restringir a informação, né, restringir o seu acesso a ela, eu faço com que ela não pareça importante. E por outro lado, nós também podemos compreender que o nosso pecado às vezes afasta, né, os outros da palavra do Senhor. Não deixa com que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Às vezes nós pecamos e afastamos as pessoas sem nos dar conta. Afastamos por palavras vazias, né, quando colocamos a palavra de Deus, mas não a vivemos. Afastamos com a nossa maldade, né, com o nosso julgamento. E depois Paulo continua falando que se pode conhecer, né, que Deus está muito claro, que o próprio Deus se mostrou. E aí ele vai falando da criação do mundo, a criação de Deus, a idolatria do homem, as coisas, né? Nós amamos aquilo que Deus criou, mas não amamos a Deus. E nós fazemos isso, criamos ídolos nas coisas, criamos ídolos no dinheiro, criamos ídolos no mundo, criamos ídolos às vezes até dentro da nossa própria casa. Fazemos da nossa família nosso ídolo e esquecemos o lugar de Deus, esquecemos que quem nos deu tudo foi Deus. Então glorificamos as coisas, mas não glorificamos a Ele, não glorificamos o Criador. Hoje é um dia de se questionar, né? A quem temos adorado, o que temos adorado. Porque mesmo coisas boas nós colocamos como ídolos. Às vezes a própria igreja, às vezes a nossa família, às vezes o nosso relacionamento, pessoas da nossa vida, às vezes o nosso trabalho. Às vezes o nosso trabalho é bom, a gente faz uma coisa muito boa no nosso trabalho. E nada disso que eu acabei de citar é ruim. Porém, nada pode ser feito sem que se tenha em mente o principal objetivo, o principal amor, que é Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Então, por quem eu tenho feito o que eu tenho feito? Por quem eu tenho trabalhado? Por quem eu tenho servido a minha família? Por quem eu tenho servido o meu relacionamento? Porque às vezes o relacionamento vira um ídolo. E nós dizemos que amamos a Deus, nós dizemos que vivemos um relacionamento voltado para Deus, mas tomamos decisões dentro dele que vão contra Deus. Tomamos decisões no nosso trabalho que vão contra Deus. E às vezes tomamos decisões até dentro da igreja que vão contra Deus. Então dizemos que temos servido ao nosso Senhor, mas às vezes não temos. Não temos servido a Deus. Temos feito no nome dele, mas não para ele. Então sirvamos ao Senhor. Amemos aquele que criou. Amemos o Criador e não a criação. O Criador em primeiro lugar. Tudo para ele, com ele, por ele. E é interessante refletir sobre essa criação do mundo. E aí como Paulo deixa muito claro assim como é inato do homem. Como é óbvia a existência de Deus. Ele diz, está bem claro para elas, e a gente perdeu a observação, porque se a gente observar o mundo, se a gente observar a criação, é de fato muito claro que existe um Deus, muito claro que existe um Criador,
porque a criação é muito perfeita para ser aleatória, vamos dizer assim, né? Para aqueles que não creem. Então, no próprio mundo, na observação da criação do Senhor, é nítida a presença de Deus, é nítido o Criador. Então, observemos, né, a sua criação e sejamos tocados por essas palavras firmes hoje de Paulo, que vêm um pouco mais duras, mas para nos lembrar da realidade, né, que nós temos um Deus e que nós devemos amá-lo sobre todas as coisas. Que Deus te abençoe, que essa palavra tenha tocado o seu coração hoje. Que Deus abençoe.